irmãos e prezados amigos, visitas. Eu esta manhã gostava de comunicar-vos alguma coisa sobre três passagens bíblicas com três personagens diferentes, três alturas completamente diferentes, mas três situações em que o Senhor Jesus Cristo foi confrontado com perguntas e ele nada respondeu. Três situações na Bíblia em que o Senhor Jesus Cristo foi confrontado com perguntas e ele procurou não responder. Há algo de especial analisando as três. As três, no fundo, simbolizam e querem dizer uma mesma coisa. É fantástico analisar cada uma delas, reparar em certos detalhes de cada uma delas e perceber o que é que aquelas três situações, a não resposta do Senhor Jesus Cristo, o que é que tem de tão especial para nós hoje. Mais importante por perceber a história na altura, e de facto são histórias fantásticas, mas tão ou mais importante que isso é perceber o que é que isso hoje tem para nós de importante. A não resposta do Senhor Jesus Cristo naquelas três ocasiões diferentes. A primeira passagem encontra-se em Mateus 15. Mateus 15, versículo 21 a 28. É a passagem da chamada mulher sirofenícia, em dificuldades. Mateus 15... Mateus 15, versículos 21 a 28. São 7 versículos, vamos ler, não são tantos assim. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu sempre fiquei impressionado com esta passagem. E sempre achei que esta passagem dizia muito mais que aquilo que ela própria diz. E de facto é assim mesmo. No relato paralelo de Marcos, que nós não vamos ler, há um dado importante que não é dito aqui. E eu cito, em Marcos 7,24, eu cito: nós lemos que, e levantando-se dali, foi para os extremos de Tiro e Sidom, o Senhor Jesus, e entrando numa casa, atenção, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Nós vemos que quando ele aqui chegou, ele queria passar despercebido. Ele não estava em Israel e queria fazer a coisa de forma discreta, despercebida. Mas não pôde esconder-se. E não pôde esconder-se, sobretudo, em vemos no versículo 22, porque apareceu esta mulher que gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imaginem, ele queria passar despercebido, está numa terra que não é a terra de Israel, ele queria ter uma postura low profile, discreta, e de repente aparece uma mulher a estragar-lhe os planos, aparentemente, a gritar: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era este o caso, era este o contexto. Vemos no versículo 23 que ele não lhe respondeu palavra. Primeira ocasião, lá está, a primeira passagem, em que vemos que perante uma pergunta, perante um desafio, perante um pedido, o Senhor fica em silêncio. Ele não lhe respondeu palavra. Como é que podemos explicar que o Senhor tenha agido assim? Afinal de contas, nós temos imensos dados que provam que sempre que alguém se chegava ao pé dele a pedir ajuda, ele sempre ajudava. Ele sempre estava pronto para ajudar. Até mais, muitas vezes as pessoas nem pediam, ele só olhava para elas e ajudava-as. Porquê que desta vez ele não queria ajudar? Porquê que desta vez nem sequer respondia? Porquê que nem lhe dirigia a palavra? Porquê? Não era só o Senhor que evitava a mulher. Os próprios discípulos, como nós também lemos, também a evitavam. Contudo, eu acho que tiveram até um pouco de pena dela. Chegaram a um ponto de ser ao pé do Senhor: Ó Senhor, ela está aqui atrás de nós, ao menos diz para ela se afastar, que está já a incomodar-nos um bocadinho. Despede-a, diz-lhe alguma coisa pelo menos, para ela não continuar sempre aqui a gritar: por favor, tem misericórdia de mim, afasta. Então Jesus responde, não para a mulher, mas para os discípulos, e diz assim: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Está em versículo 24. Resumindo, ele continua a não falar diretamente para ela. Ele responde para os discípulos. O que é que se está a passar? O Senhor está zangado com a mulher? Há algum problema entre o Senhor e aquela mulher? Porquê?
O Senhor queria mostrar, e a resposta a esta é muito simples, que ela não tinha direito a receber ajuda dele. Não tinha? Não, não tinha. Ela não fazia parte do povo gentil. Ela fazia parte do povo gentil. E já vamos ver o que isso implica. No entanto, a mulher insiste. E vemos no versículo 25 e nós lemos: então chegou ela e adorou, que no original quer dizer prostrado aos seus pés, ok? Dizendo: Senhor, socorre-me. Terceira insistência daquela mulher. Nunca se esqueçam, ele disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabem, ela sendo gentia, e eu vou citar um versículo que está em Efésios 2, 11 e 12, ela tinha estas características. Lembrai-vos de que vós noutro tempo eras gentios na carne. E quais são as características do gentio? Chamado em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aquela mulher tinha estas características. Simbolizava um povo incircunciso, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Por outras palavras, era um povo com o qual Deus não tinha qualquer tipo de relacionamento. Ele queria mostrar, com aquela ausência de resposta, que havia um programa direcionado para o povo de Israel, diferente do povo gentil. E por isso é que não queria ter qualquer tipo de relacionamento com aquela mulher. Ele queria deixar isso bem claro. No entanto, após a terceira tentativa dela, em que ela se prostra perante o Senhor de facto responde. E ele diz assim no versículo 26: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Resposta da mulher: sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu gosto desta resposta por duas razões. Primeiro, porque quando alguém chama... Reparem, se me chamassem cachorrinho a mim, eu se calhar voltava-me contra a pessoa que me chamou cachorrinho. Estás-me a chamar o quê? Cachorrinho? Ela diz: sim, senhor. Ela reconhece que a sua posição é essa. Ela tinha um coração contrito e humilhado. E Deus nunca recusa um coração contrito e humilhado. Nunca recusa um coração contrito e humilhado. Mesmo que ela tenha partido em desvantagem, isso se partia. Mas ela tinha um coração contrito, ela tinha um coração humilhado, que ela reconhecia a sua posição. Eu sou um cachorrinho. Por outras palavras, eu não tenho direito a nada. Ela diz: sim, senhor. Ela não pôs em causa. Ela disse: pedimos ajuda a Deus, mas no fundo queremos ter as nossas pretensões. Não, pedimos ajuda, mas nas nossas condições. Ela estava disposta a receber a ajuda do Senhor em qualquer condição. Deus não poderia recusar. Segundo aspecto que eu gosto, ela tinha fé. E fé é o quê? Aquela existência no Senhor Jesus Cristo era a prova mais que suficiente que ela acreditava que Ele tinha poder para curar a sua filha. Ela via nele poder para curar a sua filha. Ok? E não obstante as respostas negativas, ela insistia. E ela insistia. E ela insistia. Porquê? Porque ela tinha fé. Ela acreditava que o Senhor, se havia alguém que tinha poder para curar a filha, era o Senhor. Isto faz-me lembrar aquela velha história no tempo de Napoleão, quando aquela mãe de um certo soldado, isto aconteceu, segundo rezam as crónicas, cometeu um crime tão horrível que ele ia ser morto. E no dia a seguir, no dia antes, ela chegou-se ao pé de Napoleão e clamou por misericórdia. E Napoleão disse que ele não merecia misericórdia. E a resposta dela foi: não seria misericórdia se ele merecesse ser salvo. Não seria misericórdia se ele merecesse ser salvo. Portanto, ela tinha perfeita noção. O que é que misericórdia significa? Misericórdia é pedir por algo que nós não temos direito nenhum. E neste caso esta mulher tinha perfeita consciência disso. Ela não tinha direito a nada, ela não pôs o facto em causa de ser um cachorrinho dito pelo Senhor, ela continuava a ver no Senhor capacidade e o poder para curar a sua filha. Nós vemos aqui lições para nós, pelo menos duas lições. Nós vemos aqui que os gentios, tal como eu tinha dito, eram estranhos aos conceitos da promessa. Estas promessas pertenciam a Israel, vemos em Romanos 9:4. E deixe-me dizer-vos uma coisa: mesmo no período do reino, quando todas as nações estiverem prostradas aos pés do Senhor, estarão prostradas não por uma promessa feita a elas, mas feitas ao povo de Israel. Elas ganharão em benefício do povo de Israel. Isto é o primeiro contexto. Segunda questão e lição para nós. Esta mulher com a expressão sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, revela uma apreciação pelo poder de Cristo que eu diria que não havia, se calhar, em nenhuma outra pessoa em Israel. E, no entanto, ela não era israelita. Mulher, então, perante isto, o Senhor só poderia responder como respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esta é a primeira passagem
em que o Senhor evita responder. Já vamos ver o que é que tem a ver com as outras. Há algo em comum. Segunda passagem em que o Senhor evita responder. Encontra-se em João 8, versículo 1. Não vamos ler. À medida que vou explicando a história, eu vou lendo os versículos. Mas podem abrir na passagem. João 8. Desta vez passamos para Israel. É mesmo uma mulher. Não é uma mulher sirofenícia, mas é uma mulher judia. É uma mulher adúltera. E também está em dificuldades. Esta mulher... aliás, antes disso, o Senhor tinha acabado de passar a noite no Monte das Oliveiras. O seu lugar de eleição para a oração. E de manhã desloca-se ao templo, onde as pessoas tinham-se reunido para o ouvir. Então, os escribas e os fariseus também foram ao templo, mas com outro propósito. Eles iam com o propósito de, e vemos no versículo 3 e 4, eu vou citar, de capítulo 8 de João, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterante. Vejam o quadro, vejam o cenário. Eu queria destacar que os fariseus e escribas foram buscar esta mulher, ok? Não porque tivessem ficado chocados com o ato dela, mas mais do que isso, porque queriam arranjar uma forma de apanhar o Senhor Jesus Cristo em contradição. Vejam o mal da religiosidade. Vejam esta hipocrisia. Mais do que terem ficado chocados com o ato dela, ou terem sido excessivamente zelosos do cumprimento da lei, eles queriam, acima de tudo, apanhar o Senhor em contradição, e já vamos ver isso. Fizeram também questão de colocar a mulher no meio. Isto tem que se lhe diga. Não tanto para a humilhar, mas eu penso que para confrontar mais o Senhor com o pecado, para tentar humilhar mais o Senhor. Colocaram-na ali mais no meio. Mesmo no meio. Revelando mais uma vez a hipocrisia. E havendo citado a lei de Moisés, mostraram claramente o erro daquela mulher. E lançaram uma teia para o Senhor. Versículo 5. Eles dizem: Na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Sabem, há uma passagem na Bíblia em que o Senhor, a uma certa altura, diz, eu vou citar: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, em relação aos fariseus, entram adiante de vós no reino de Deus. Eles deviam estar, se calhar, com essa na cabeça. Então vou arranjar agora uma meretriz, eu quero ver o que é que tu dizes. Então arranjar esta meretriz, dizer, como é que ela pode ser melhor que nós? Deviam estar a pensar nisso. Não sei, estou agora eu a pensar. Mas de facto o Senhor disse isso. Então eles arranjaram um esquema para tentar apanhar o Senhor Cristo em contradição. Pensavam eles, se o Senhor dissesse e respondesse com perdão, eles teriam a anular a lei mosaica, a lei de Moisés. Porque a de Moisés diz, quem faz isto merece ser apedrejado. Certo? Se ele a punisse, entraria em contradição com o seu passado recente de perdão. Em que é que ficamos? Vamos apanhar o Senhor Jesus. Agora é que é. Agora é que vamos apanhá-lo. Estão a ver aquela máquina, aquela forma de pensar? Antes de vos falar da reação do Senhor, deixem-me dizer-vos que esta mulher, no fundo, tem algo em comum com a mulher também sirofenícia. Aliás, tem algo em comum e não tem. A mulher gentia, sirofenícia, procurava o Senhor. Foi ter com ele. Esta, deixa-me dizer-vos que a última coisa que desejava na vida é estar perante o Senhor. Porque incriminava, era desconfortável. A outra procurava. Esta fugia dele. Mas a resposta do Senhor vai ser parecida. Já vamos ver. Mas ambas, como eu disse, tinham coisas em comum. Partilhavam a mesma coisa. Tinham direito à condenação. Ambas tinham direito à condenação. Embora por motivos diferentes. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 6 do capítulo 8. Isto diziam eles tentando para que tivesse de que o acusar. Lá está, tentar incriminá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Resumindo, não lhes respondeu nada, ignorou-os, baixou-se e escrevia com o dedo na terra. Talvez, não sei, escreveu os 10 mandamentos, porque não sei se recordam, o dedo do Senhor escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Se calhar estava a tentar escrever na terra, ou outra coisa qualquer, eu não tenho como saber, mas poderia ser. Mas, mais uma vez, perante uma pergunta, perante um desafio, silêncio. Ok? E eles tanto insistiram, que ouviram o que mereceram. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, então ele levantou-se, ele endireitou-se e disse-lhes. Não foi a resposta que eles esperavam. Vejam a resposta do Senhor. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
O sem pecado aqui, segundo os entendidos no grego, não quer dizer sem pecado nenhum, mas sem pecado de adultério. Ok? Resumindo, o Senhor sabia que eles mesmo em pensamento já tinham adulterado. Ou talvez em atos. E, portanto, Ele sabia que ninguém tinha condições, daqueles que estavam ali, mesmo os fariseus, de poder apontar seja o que fosse àquela mulher. O Senhor questiona todos os acusadores. Se eles estão, de facto, em melhor posição que a mulher e se nunca adulteraram. E se houvesse alguém que não tivesse feito, que tirasse a primeira pedra. Mas o Senhor sabia que não havia. Deixem-me dizer-vos uma coisa fantástica. Ele não ignorou a lei. Ele não ignorou a lei. Mas também não tomou parte do erro da lei. Ele também nunca negou que a mulher merecesse ser condenada. Nem apedrejada. Ele apenas afirmou que aqueles acusadores fariseus não estavam em condições de poder julgar. Porque não eram melhores que ela. E, portanto, se ela fosse apedrejada, eles também deveriam ser. Que resposta! O que é que isto gera? Isto gera uma onda de constrangimento de tal forma grande, que, versículo 9, nós lemos. Que eles, quando ouviram isto, redarguidos de consciência, isto é, ficaram com a consciência tão pesada, que saíram a um, a começar pelos mais velhos, porque tinham mais pecado acumulado, sentiam-se pior, ok? Dos mais velhos até aos últimos, ficou-se, reparem, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Vejam agora o quadro. Uma grande pecadora, um grande salvador. O resto desapareceu. Aqueles estavam a pensar fazer uma festança à noite, já tramei o Senhor Jesus Cristo. Eles criaram o julgamento e saíram ao meio do julgamento completamente desarmados e caíram na cova que eles próprios criaram. Versículo 10 e 11. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos, isto era o que realmente importava. Ela recebeu o perdão do Senhor, não porque fosse judia, mas tal como... Nem porque... Ela recebeu o perdão do Senhor, já vamos ver porquê, ok? Mas tal como mulher gentia, ela também recebeu o perdão e foi perdoada. A questão que eu queria colocar, esta é a questão muito importante, é: até que ponto é que este perdão vai contra a justiça de Deus? Porque, afinal de contas, a lei de Moisés diz: quem faz isto é apedrejado. E a outra situação, teoricamente, Jesus não deveria também ter dado aquele benefício, aquela grande graça. Até que ponto é que estas duas situações vão contra a justiça de Deus? Sabem, eu vou citar 3 versículos. A Bíblia explica muito bem que devemos condenar sempre o erro e o pecador. Sempre. Moisés, inspirado por Deus, disse o seguinte, em Deuteronômio 25:1, e eu cito: Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Mais à frente, em Jó, nós lemos: Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores. Continua a mesma lógica. Beneficiar o justo e sempre corrigir o impuro, aquele que erra. Nós também lemos em Provérbios o seguinte: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Mas como é que é possível isto ser coerente com aquilo que o Senhor fez? O Senhor também nos ensina a perdoar o erro e o pecador. E até encontramos o supremo exemplo do Senhor sendo feito pecado por nós. Em que supostamente o pecador não respondeu pelos seus erros. O Senhor, que era puro, fez-se pecado por nós. Como é que se explica isto? E nós lemos em 2 Coríntios 5:21. Não estamos aqui numa contradição? A resposta para esta pergunta tão importante será dada pela terceira situação em que o Senhor não responde. Ok? E aí vou-vos dar a resposta e vamos perceber... isto vai-se tudo encaixar como se fosse um puzzle. Vamos desde já abrir as nossas Bíblias para a terceira última passagem, que está em Mateus 26. Mateus 26, eu já vos digo qual é que é os versículos. Encontramos agora aqui o Senhor Jesus Cristo perante os seus acusadores antes de ser crucificado. Desta vez, quem estava em problemas era o próprio Senhor Jesus Cristo. Não era a mulher sirofenícia, não era a mulher judia, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estava a ser julgado por representantes hebreus e romanos. E ele primeiro apresenta-se perante Caifás, o judeu, que o acusa de todo tipo de crimes. E nós lemos, vejam comigo o versículo 62 e 63,
Deixa-me só que eu estou aqui a ler um papel, mas deixa-me acompanhar mesmo na Bíblia, que é para não escapar nada. 26, 62 e 63. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti. 63. E Jesus, porém, guardava silêncio. A terceira vez em que o Senhor Jesus Cristo nada responde, guarda silêncio. Depois é colocado perante Pilatos, o romano, enquanto a multidão e os líderes religiosos clamam pela morte do Senhor Jesus Cristo. E vemos no capítulo 27, que está no capítulo a seguir, versículos 13 e 14, e eu cito: disse-lhe então Pilatos: não ouves quantos testificam contra ti? E o Senhor, e nem uma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Segunda vez em que o Senhor continua a não responder. A pergunta é: porquê é que ele continua em silêncio? Afinal de contas ele é inocente. Se ele fizesse, bastaria fazer um clique e aparecia uma série de anjos que o livrariam, ou mesmo ele poderia, com as suas palavras, conseguir justificar-se que estava completamente inocente. Porquê é que ele estava em silêncio? Deixem-me dizer-vos que ele veio ao mundo e nasceu, e veio ao mundo para justamente chegar a este ponto de julgamento, dar a sua vida na cruz. E tudo isto fazia parte da sua missão. Deixem-me dizer-vos também que ele na cruz, ele vai assumir as culpas pelos pecados dos homens. Vai morrer no lugar de nós próprios que merecíamos a punição, como todos nós sabemos. E assim como no batismo de João, ele no fundo representa todos os pecadores sendo batizados, okay? Ele também na condenação, ele toma o nosso lugar e assume a condenação que por nós devia ser imputada. Há aqui um nexo de causalidade entre uma coisa e outra. O Senhor, deixa-me dizer-vos, ele, isto é forte, mas ouçam, é culpado, não por ele próprio, mas porque ele fez-se pecado por nós. Ok? Ele está-nos a representar, está a assumir a responsabilidade dos nossos atos. E é por isso, e somente por isso, que ele pode dispensar graça a todos os pecadores e perdoá-los. E já vou explicar isto melhor. E pôde fazer o que fez à mulher sirofenícia e pôde fazer o que fez à mulher judia. E vou-vos contar uma história pequenina. Imaginem um campo de concentração com escravos. Imaginem que chega um homem bom e que decide comprar todos aqueles escravos. Ele compra os escravos, ele passa a ter poder sobre eles. E depois leva-os para a sua grande quinta. Ok? Ele a seguir pode fazer uma de duas coisas. Ou pode continuar com eles como escravos, ou pode lhes dar a liberdade. O Senhor Jesus Cristo fez algo similar. Só que ele depois deu-nos a liberdade. Ele poderia dar a liberdade, assim como pode perdoar, porque ele tinha um saldo criador a favor dele. Esse saldo criador foi feito morrendo ele na cruz por nós. E é por isso é que ele, perdoando aquelas duas mulheres, ele não está a invalidar a lei, porque ele tinha saldo para o fazer, ele tinha condições para o fazer. Reparem, isto é muito importante perceber. A segunda lei de Moisés, se há um crime, tem que haver consequência, tem que haver o respectivo pagamento por esse crime. Tudo bem. O Senhor Cristo na cruz pagou por todos os crimes, pagou por todos os nossos erros. E por isso é que ele pôde perdoar aquelas duas mulheres e pôde-lhes dar graça e pôde-lhes dar aquela salvação, porque ele tinha saldo criador para o fazer. Percebem? E isto é fantástico. Ele ficou de facto com um saldo criador que permite perdoar sem contrariar a justiça divina. Portanto, prezados amigos, se alguém aqui porventura está perdido e se sente pecador e até se identifica com aquelas mulheres, de alguma daquelas mulheres, deixem-me dizer-vos que Deus tem poder e tem legitimidade para vos perdoar. Por isso mesmo, porque Ele morreu na cruz por nós, por cada um de nós, por todos os nossos erros. E Ele, tal como podia perdoar no passado, Ele pode perdoar hoje. Mesmo que o pecado seja enorme, Ele pode perdoar tudo. Ele pode perdoar tudo. Mas para ser salvo, tens que, tal como aquelas mulheres, perceberes que não mereces nada. Lembram-se daquela mulher? Sim, eu sou a mulher sirofenícia. Eu sou um coração contrito, um coração humilhado. Isto é o primeiro passo. E deixem-me terminar com este versículo. Portanto, ou porquanto, não há diferença entre o judeu e o grego. E nós vimos duas histórias entre, supostamente, um judeu e um grego, um gentio. Porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que o Senhor nos abençoe.